Você acredita que a liberdade financeira depende da sorte? Que o destino dita quem fica rico e quem se esforça a vida inteira? Se essa é a sua perspectiva, então preciso compartilhar algo que pode parecer absurdo, mas é a verdade mais libertadora que você vai ouvir hoje. A sorte simplesmente não existe. Nem o mercado, nem o governo, seu chefe, ou mesmo sua família detém o poder de determinar seu sucesso. Só você possui esse poder. E se você ainda não alcançou a liberdade financeira, é porque precisa acontecer uma mudança interna. Minha vida começou a se transformar de verdade no momento em que parei de esperar passivamente por condições melhores, e em vez disso, decidi forjar as minhas próprias. Percebi que a sorte é apenas uma desculpa usada por aqueles que nunca se comprometem com uma decisão firme. E hoje, vou revelar exatamente como você pode se libertar do controle do acaso e assumir o comando absoluto da sua própria prosperidade. Lembro-me vividamente do momento exato em que tudo mudou. Não houve um grande evento, nem fogos de artifício ou aplausos. Foi um silêncio, quase imperceptível, mas lá no fundo, algo se estilhaçou dentro de mim, e algo inteiramente novo surgiu. Eu estava sentado, olhando para um único pedaço de papel que somava todas as minhas dívidas. Era mais do que eu jamais conseguiria pagar, mais do que eu acreditava ser capaz de superar. E foi ali, em meio a esse caos, que tomei a decisão mais crucial de toda a minha vida. Eu não viveria mais daquele jeito. Não foi uma escolha lógica. Nasceu de um tipo específico de dor, que só quem se sente verdadeiramente preso na própria vida compreende. Uma mistura potente de vergonha, impotência e fúria. Mas acima de tudo, era uma certeza inegável. Ou eu mudava, ou nada jamais mudaria. Foi então que compreendi a profunda distinção entre meramente desejar e verdadeiramente decidir. Todo mundo deseja ser rico, mas poucos decidem genuinamente sê-lo. Porque decidir exige que você queime as pontes, elimine todas as vias de retirada, encare o medo de frente e declare: eu vou fazer isso, mesmo sem saber como. A maioria das pessoas vive como eu vivia, esperando perpetuamente que alguma força externa resolva o que só pode ser transformado de dentro para fora. Elas proferem frases como: quando eu tiver dinheiro, serei feliz. Assim que a economia melhorar, eu começo. Quando o destino quiser, vai acontecer. Mas o destino não escolhe ninguém. O destino é meticulosamente moldado pelo poder das decisões que você toma dia após dia. Percebi isso no instante em que entendi que ninguém viria me resgatar. Nenhum político, nenhum chefe, nenhum parente. A mudança repousava exclusivamente sobre meus ombros. E sabe o que é realmente notável? No momento em que declarei a mim mesmo, com convicção absoluta e inabalável, que eu iria mudar, as próprias circunstâncias começaram a se alinhar. As tarefas que pareciam totalmente impossíveis começaram a parecer naturais. As ideias fluíam sem esforço. As pessoas certas apareciam misteriosamente. Isso não foi porque o mundo em si mudou, mas porque eu mudei a forma como me percebia dentro desse mundo. Quando você altera o que acredita ser, a própria realidade começa a se conformar à sua imagem renovada. Compreendi que a decisão é o ponto de ignição de toda a prosperidade. Andrew Carnegie afirmou famosamente que o indivíduo que não decide viver de acordo com seu próprio propósito, inevitavelmente se encontrará vivendo pelas decisões de outro. E essa, precisamente, era a minha situação. Eu trabalhava diligentemente, seguia ordens, esperava perpetuamente por um aumento que nunca se concretizava, e ponderava por que a vida parecia uma repetição interminável e cíclica. A verdade é que eu não estava tomando nenhuma decisão. Estava apenas reagindo. Quando decidi de verdade, o medo persistiu, mas comecei a agir, mesmo assim. Porque coragem não é a ausência de medo. É a decisão resoluta de seguir em frente apesar dele. Lembro-me de uma noite em particular, quando saí do quartel de bombeiros, olhei para o céu e declarei em silêncio: eu vou ser rico. Naquele exato instante, eu não tinha um plano, nenhuma formação formal, nenhum contato influente. Tudo o que possuía era uma única decisão. E essa decisão se tornou a semente potente da qual tudo o mais subsequentemente germinou. Você já notou que a grande maioria das pessoas vive com um pé no freio e o outro no acelerador? Elas professam o desejo de mudança, mas simultaneamente se agarram a desculpas vazias. Foi exatamente o que fiz por anos. Eu afirmava querer mais,
mas persistia teimosamente em repetir os mesmos hábitos, manter as mesmas crenças limitantes e me engajar nas mesmas conversas movidas pela escassez. E até que eu me comprometesse totalmente, absolutamente nada mudaria. Foi só quando parei de me fixar no que me faltava e comecei a agir como se já possuísse tudo o que precisava, que as portas realmente começaram a se abrir. A decisão marca a divisão crucial entre aqueles que apenas sonham e aqueles que realmente realizam. Sonhos desprovidos de decisão não passam de distrações confortáveis. Decisões genuínas forjam uma energia que o impulsiona para frente, mesmo quando cada coisa parece conspirar contra você. E aqui está uma lição vital que aprendi por experiência direta. O universo não responde a intenções mornas. Ele responde exclusivamente a uma convicção inabalável. Quando você toma uma decisão verdadeira, não há mais "se der certo" ou "se eu tiver tempo suficiente". Há apenas a declaração resoluta: eu vou fazer isso acontecer. A própria vida então começa a conspirar a seu favor, porque você começa a vibrar em uma frequência inteiramente diferente. Sua mente deixa de procurar razões para abandonar o barco e, em vez disso, busca ativamente soluções. Indivíduos que antes ignoravam sua presença de repente começam a notar. Oportunidades que antes pareciam invisíveis, agora se revelam vividamente. Parece quase mágico, mas não é magia. É simplesmente uma lei. A lei da vibração. Uma decisão gera uma nova frequência mental, e tudo o que está em harmonia com essa frequência começa a se aproximar de você. Quando decidi mudar, não foi meramente uma escolha financeira. Foi um ato espiritual. Eu abandonei o papel de vítima e abracei o de criador. Parei de perguntar: por que eu? E comecei a indagar: o que posso aprender com isso? E cada resposta subsequente me fortalecia ainda mais. Eu não esperava mais passivamente pelo momento perfeito, pois reconheci que o momento oportuno é forjado, não simplesmente descoberto. A decisão é a própria gênese de toda a liberdade. É o instante preciso em que você assume o volante da sua própria vida e deixa de ser um mero passageiro do acaso. E se há uma verdade profunda que aprendi ao longo dos anos, é esta: uma decisão genuína tem mais peso do que 1000 planos meticulosamente elaborados. Porque enquanto o resto do mundo espera por uma oportunidade, aquele que decide ativamente constrói seu próprio destino. Passei uma porção considerável da minha vida simplesmente esperando. Esperando pelo dia ideal, o mês perfeito, o clima econômico mais favorável. Eu continuamente me convencia de que a vida estava em suspenso, e só quando tudo se encaixasse perfeitamente, eu finalmente agiria. No entanto, nada realmente se alinha até que você dê o primeiro passo. O mundo não concede recompensas àqueles que apenas esperam. Ele recompensa aqueles que instigam. Eu acreditava que precisava de mais tempo, dinheiro adicional, maior segurança, mas o que eu realmente precisava era da pura coragem para começar com o que já possuía. E uma vez que comecei, compreendi que a vida recompensa aqueles que agem, não aqueles que planejam infinitamente. A maioria das pessoas reside nesse limbo ambíguo entre o desejo e a decisão, aguardando perpetuamente um aumento de confiança antes de agir. No entanto, a confiança não chega antes, ela surge depois. É a consequência direta da ação, não seu propulsor. Lembro-me de uma manhã em particular, quando o tanque de combustível do meu carro estava quase completamente seco. Eu precisava ir de carro para o trabalho, mas não tinha dinheiro para comprar gasolina. Peguei emprestado $2, o suficiente para adquirir 5 galões e chegar ao meu destino. E durante a viagem, em meio ao som engasgado do motor fraco e ao cheiro tênue de combustível barato, algo profundo mudou dentro de mim. Percebi que aquele momento miserável não era um castigo, mas sim um espelho. Revelava claramente o alto custo de esperar. Esperando por um aumento de salário, esperando a economia se recuperar, esperando que a sorte sorrisse para mim. A vida naquele instante estava gritando para mim: ou você age agora, ou vai continuar voltando para casa com o tanque vazio. Naquele mesmo dia, tomei a decisão consciente de parar de planejar e, em vez disso, comecei a agir. Eu não possuía nenhum diploma formal, nenhum investimento significativo, mas tinha uma abundância de determinação.
Peguei um balde e alguns panos e comecei a oferecer serviços de limpeza. Não havia absolutamente nenhum glamour envolvido, apenas pura vontade. E quando garanti meu primeiro contrato por $20 semanais, entendi que o universo responde apenas quando você dá o primeiro passo. O que antes parecia impossível começa a se desenrolar quando você dá aquele passo crucial que tem adiado por meses, ou até mesmo anos. A oportunidade não surge simplesmente do nada. Ela se revela quando você está ativamente em movimento. Muitas pessoas me abordam e dizem: Bob, ainda não comecei porque o momento simplesmente não é o certo. E minha resposta invariável é esta: o momento perfeito nunca chega. Invariavelmente haverá dívidas, incertezas e medos. Mas se você esperar pela calma absoluta antes de agir, invariavelmente descobrirá que a verdadeira calma nunca se materializa. O que fundamentalmente transforma uma vida é agir diretamente em meio à tempestade. Essa foi certamente a minha experiência. Quando tudo parecia totalmente fora do meu controle, cultivei a prática de agir em pequenos incrementos, mesmo quando o medo estava presente. Eu faria uma ligação a mais, distribuiria um panfleto extra ou estudaria por 1 hora adicional. Nenhuma dessas ações isoladas parecia significativa, mas quando acumuladas, geraram um impulso inegável que mudou profundamente a trajetória da minha vida inteira. A declaração "um dia eu começo" é, sem dúvida, a frase mais cara que alguém pode repetir. Ela rouba sorrateiramente anos, oportunidades preciosas e energia vital. A liberdade financeira não surge da perfeição de um momento, mas sim da decisão imperfeita tomada no agora imediato. Comece modestamente, se for preciso, mas de qualquer forma, comece. Venda uma ideia, um serviço, um produto. Qualquer coisa que faça o progresso avançar de forma mensurável. O verdadeiro segredo não é esperar passivamente por uma mudança nas suas circunstâncias. É instigar a mudança de dentro das suas circunstâncias atuais. Porque quando você se compromete de coração, o mundo invariavelmente responde. É quase como se a própria vida estivesse escrutinando sua sinceridade, perguntando: você realmente deseja isso? Ou está apenas falando por falar? A resposta é perpetuamente validada através da ação. Se você der esse primeiro passo crucial hoje, compreenderá uma verdade profunda que ninguém jamais lhe contou. O medo não desaparece. Ele apenas transmuta sua forma. Ele se transforma em autorrespeito, em orgulho justificável e em um impulso inabalável. E um dia, quando você refletir sobre sua jornada, entenderá que o exato momento em que tudo parecia mais desfavorável foi precisamente o momento em que tudo começou a se alinhar positivamente. Porque você finalmente parou de esperar pelo momento oportuno. Quando finalmente compreendi que nada do que eu estava fazendo parecia render qualquer progresso mensurável, entendi que o problema central não era o trabalho em si, mas sim o que estava acontecendo dentro da minha própria mente. Eu passava horas e horas tentando mudar resultados, completamente alheio ao fato de que eles eram apenas um reflexo do que estava acontecendo no nível mais profundo e fundamental do meu subconsciente. É ali que reside o verdadeiro, invisível adversário, o paradigma. Ele funciona como um código silencioso, gravado indelevelmente desde a infância, forjado pelas crenças, medos e padrões herdados de outras pessoas. E o aspecto mais alarmante é que você pode passar a vida inteira aprisionado por ele, sem jamais perceber sua presença. Eu estava de fato preso. Trabalhava diligentemente, me esforçava ao máximo da minha capacidade, mas parecia que estava correndo em uma esteira. Muito movimento, mas absolutamente nenhum avanço. Foi então que entendi que precisava reprogramar minha mente, não apenas mudar meus hábitos. Hoje, a ciência confirma o que aprendi em primeira mão. 95% de nossas ações diárias são automáticas, controladas por esse sistema oculto. É esse sistema que determina o quanto você acredita que merece ganhar, como você reage ao dinheiro e o quanto você se permite prosperar. Se o seu paradigma foi construído sobre o medo e a escassez, você pode trabalhar o quanto quiser. Ele sempre o puxará de volta para o mesmo lugar. Vi isso com meus próprios olhos. Havia pessoas ganhando mais, mas ainda assim terminavam o mês no vermelho, porque inconscientemente acreditavam que dinheiro não era para elas. É isso que um paradigma faz. Ele sabota silenciosamente, repete velhas histórias e disfarça a autossabotagem como lógica e prudência.
Minha libertação começou na noite em que, exausto, limpava um escritório vazio. Apoiei-me na parede, vi meu reflexo em uma janela escura e pensei: se eu continuar me vendo apenas como um faxineiro, é exatamente isso que continuarei sendo. Naquele instante, algo despertou dentro de mim. Decidi mudar a imagem que tinha de mim mesmo. Comecei a me ver como um empreendedor de sucesso, alguém que liderava pessoas, fechava negócios e gerava prosperidade. Nada na minha realidade mostrava isso ainda, mas dentro de mim, aquela imagem era tão vívida que comecei a agir de acordo com ela. Eu estudava todos os dias, repetia afirmações, visualizava resultados e me forçava a sentir a emoção de já ter alcançado o que desejava. Essa prática, que pode parecer simples, é o que realmente reescreve o código subconsciente. Repetição e emoção são a linguagem que ele entende. Você não muda lendo um livro uma única vez. Você muda quando repete a verdade até que ela se torne natural. E foi assim que substituí a crença: dinheiro é difícil de ganhar, por o dinheiro flui para mim com facilidade porque sou útil e merecedor. Logo, minha realidade começou a responder. Atraí oportunidades, ideias, clientes. As mesmas ações que antes pareciam inúteis começaram a render resultados, porque a energia que eu colocava nelas era diferente. Eu não agia mais como alguém tentando escapar da escassez, mas como alguém expandindo a abundância. Uma mudança de paradigma é o que separa o esforço improdutivo da verdadeira liberdade financeira. Quando você muda como se vê, suas decisões mudam, e com elas, seu destino. Não é o trabalho árduo que transforma sua vida. É o alinhamento entre o que você faz e o que você acredita ser. Portanto, o primeiro passo para mudar qualquer resultado é observar suas crenças. O que você realmente pensa sobre dinheiro? Sobre sucesso? Sobre si mesmo? Tudo o que existe na sua vida hoje é um reflexo dessas respostas. Costumo dizer que o segredo não é fazer para se tornar, mas se tornar para poder fazer. Quando você se vê como o tipo de pessoa que alcança o que deseja, suas ações se alinham naturalmente. Você fala diferente, pensa diferente, decide diferente. E o universo, que sempre responde à sua vibração, reorganiza as circunstâncias ao seu redor. É aí que a mágica acontece. Não porque o mundo muda primeiro, mas porque você mudou por dentro, e o mundo apenas reflete isso de volta. A verdadeira mudança nunca começa de fora. Ela começa em silêncio, dentro da mente, onde ninguém vê. Descobri isso depois de anos tentando mudar o mundo sem mudar a mim mesmo. Eu pensava que precisava de mais dinheiro, melhores oportunidades, um novo emprego. Mas o que eu realmente precisava era de uma nova maneira de pensar. Foi então que percebi que tudo o que eu via ao meu redor era apenas um reflexo do que eu acreditava sobre mim mesmo. A mente é um projetor, e a vida é simplesmente a tela. Enquanto a imagem interna não mudar, o filme permanece o mesmo. Naquela época, eu ainda limpava escritórios à noite. O cheiro de produtos químicos e o som do aspirador de pó eram minha trilha sonora diária. Eu terminava cada turno exausto, mas com uma sensação estranha. Algo dentro de mim dizia que eu não havia nascido para aquilo. Uma noite, enquanto descansava encostado em uma parede fria, olhei para o meu reflexo em uma janela escura. Vi um homem cansado, coberto de poeira, mas dentro dele havia uma faísca. E foi ali que ocorreu o ponto de virada. Decidi que, daquele momento em diante, eu me veria de forma diferente. Não mais como um faxineiro apenas sobrevivendo, mas como um empreendedor prosperando. Comecei a agir como se já fosse essa pessoa, mesmo que o mundo ainda dissesse o contrário. Nos dias seguintes, algo mudou. Não externamente, mas dentro de mim. Acordei mais confiante, falava com mais clareza, negociava com mais segurança. Quando entrava em um prédio, não via andares para limpar, via clientes em potencial. Comecei a pensar como alguém que cria oportunidades, não como alguém que espera por elas. Logo, minha empresa de limpeza começou a crescer. O que antes era apenas um pequeno serviço se transformou em um negócio de centenas de milhares de reais por ano. E tudo isso porque mudei a maneira como me via. Percebi que a mente não entende a diferença entre realidade e imaginação. Quando você visualiza com emoção, seu subconsciente aceita isso como verdade e começa a agir para torná-lo real.
Foi o que fiz todos os dias. Fechava os olhos e imaginava o que queria. Sentia a textura do sucesso antes de tê-lo. Via as reuniões, as viagens, as conquistas. E cada emoção, cada imagem, funcionava como um comando para minha mente subconsciente. Ela acreditava, e ao acreditar, começou a criar. Muitas pessoas pensam que precisam esperar para acreditar quando verem. Mas é o oposto. Você só verá quando acreditar. Essa é a lei. Tudo o que você deseja já existe em potencial, mas só se manifesta quando sua mente vibra na mesma frequência do que você quer. Quando você muda o que sente, você muda o que atrai. Quando você muda o que acredita, você muda o que vive. É simples, mas poderoso. A transformação interna é o motor silencioso de toda a prosperidade. Quando você se vê pequeno, o mundo o trata como pequeno. Quando você se vê grande, o mundo começa a abrir espaço. Não é arrogância, é consciência. A vida nunca lhe dá o que você quer. Ela lhe dá o que você acredita que merece. E quando finalmente acreditei que era digno de abundância, tudo começou a se alinhar. Hoje, entendo que ninguém muda lendo um livro uma única vez ou ouvindo uma palestra inspiradora. A mudança acontece quando você repete a nova ideia até que ela se torne natural. É por isso que costumo dizer: a repetição é o segredo da transformação. Quanto mais você visualiza, afirma e sente a nova realidade, mais seu subconsciente aceita essa imagem como verdade. E mais rápido ela se manifesta no mundo físico. Se eu pudesse resumir essa jornada em uma frase, seria esta: você não se torna bem-sucedido para então se ver como bem-sucedido. Você se vê como bem-sucedido para então se tornar. O mundo exterior é apenas um espelho do seu mundo interior. E o que você vê lá fora é apenas um reflexo do que já foi decidido dentro de você. Aprendi da maneira mais difícil que o trabalho árduo, sozinho, não é a chave para a liberdade financeira. Por anos acreditei que quanto mais horas eu dedicasse, quanto mais esforço eu fizesse, mais perto estaria do sucesso. Mas tudo o que colhia era exaustão. Trabalhava da madrugada ao anoitecer, chegava em casa cansado e ainda sentia que não estava saindo do lugar. Até que um dia, sentado em silêncio, percebi algo que mudou completamente a forma como eu via a vida. O problema não estava na quantidade de esforço, mas na sua direção. Eu estava canalizando energia para um sistema mental que nunca permitiria a prosperidade, porque minha mente ainda estava condicionada a sobreviver, não a prosperar. E foi então que entendi: a chave não é trabalhar mais, é trabalhar de forma diferente. Quando comecei a observar pessoas de sucesso, notei um padrão que nunca havia percebido. Elas não necessariamente exerciam mais esforço, mas pensavam e agiam em outro nível. Enquanto alguns corriam o dia todo apagando incêndios, outros planejavam o futuro com clareza, guiados por um propósito definido. Trabalho árduo pode gerar sobrevivência, mas é o trabalho consciente que cria liberdade. Lembro-me de quando ainda limpava escritórios. Um colega me disse: Bob, se queremos ganhar mais, precisamos pegar mais clientes. Mas dentro de mim, algo dizia o oposto. Não é sobre mais, é sobre melhor. Decidi parar de aceitar qualquer contrato e comecei a focar em entregar o dobro do valor para cada cliente que eu já tinha. Estudei, otimizei tempo, criei novos processos. Em poucos meses, esses mesmos clientes estavam me indicando para empresas maiores, dispostas a pagar o triplo do valor. Foi então que compreendi o princípio. Não é sobre quanta energia você gasta, mas o quão alinhada ela está com o resultado que você deseja. A maioria das pessoas acredita que o sucesso vem de longas horas de sacrifício, quando na realidade, ele nasce da clareza. É por isso que tantas pessoas trabalham até a exaustão e ainda sentem que estão patinando. Elas vivem em um ciclo vicioso de ação sem direção. Confundem movimento com progresso. É como remar com força em um barco sem leme. Há esforço, mas não há destino. E foi assim que vivi por muito tempo. Até que entendi que o primeiro passo para mudar meus resultados era parar, pensar e alinhar minha mente com a visão que eu queria criar. O segredo está em colocar o mesmo esforço em aprender e pensar que você coloca em fazer. Quando você investe tempo em se desenvolver, em compreender os princípios do sucesso, cada hora de trabalho passa a valer por 10.
Costumo dizer que, enquanto muitos trabalham para ganhar dinheiro, pessoas de sucesso trabalham para construir valor. Porque dinheiro é meramente a consequência do valor que você gera. O que muda sua renda não é a quantidade de tarefas que você executa, mas a qualidade das decisões que você toma. Decisões verdadeiramente inteligentes só vêm de uma mente expandida. Quando comecei a estudar Napoleon Hill, percebi que todas as grandes fortunas começaram com uma ideia clara, um propósito definido e uma crença inabalável. Isso me fez entender que, enquanto eu permanecesse confinado a um paradigma de escassez, meu trabalho apenas perpetuaria essa escassez. Então, fiz algo radical. Mudei minha rotina mental. Comecei meus dias estudando, visualizando e me programando emocionalmente para o sucesso. Mentalmente, imaginei as conquistas, os números, as pessoas com quem eu queria colaborar. E, com o tempo, notei que minhas ações se tornaram mais precisas, mais assertivas e mais estratégicas. É curioso, mas quando você muda a vibração dos seus pensamentos, até as oportunidades parecem mudar de curso e te encontrar. É como se o universo tivesse sua própria frequência, e quando você começa a emitir a certa, tudo começa a se alinhar. Trabalhar de forma diferente significa isso. Agir em coerência com sua mente e propósito. É parar de correr por medo e começar a agir com intenção. É mover-se além da lógica do esforço e para a lógica da criação. E quando você atinge esse nível, descobre que a produtividade real não é sobre fazer mais coisas, é sobre eliminar tudo o que não te leva ao seu objetivo. Hoje, quando vejo alguém exausto, sem tempo, desesperado para melhorar sua vida, reconheço o que está acontecendo. Eles estão tentando compensar uma desconexão mental com esforço físico. Eu lhes digo: pare por um momento. Pense. Onde você quer estar? O que precisa acontecer para que isso se torne realidade? E o que você precisa parar de fazer para chegar lá mais rápido? Esse é o ponto onde o trabalho deixa de ser uma obrigação e se torna uma ferramenta de expressão. O esforço deixa de ser um sacrifício e se transforma em prazer. Porque quando você está alinhado com quem você realmente é, cada ação carrega poder, foco e significado. Acredito que a liberdade financeira é, antes de tudo, um reflexo da liberdade mental. E essa liberdade começa quando você entende que não precisa fazer mais. Você precisa se tornar mais. Quando você muda seu nível de consciência, o mundo se reorganiza para corresponder ao seu novo padrão. Portas se abrem, as pessoas certas aparecem e o dinheiro flui naturalmente, porque agora ele é atraído por quem você é, não apenas pelo que você faz. E quando você compreende isso profundamente, nunca mais trabalha da mesma forma. Por muito tempo, acreditei que pessoas de sucesso eram simplesmente abençoadas com sorte especial. Eu olhava para empresários, artistas e investidores e pensava: eles estavam no lugar certo na hora certa. Mas com o tempo, percebi algo que mudou completamente minha perspectiva de vida. Sorte não é uma ocorrência aleatória, é um reflexo. Ela reflete o nível de preparação, clareza e fé que você mantém mesmo quando ninguém está olhando. Eu mesmo não cheguei a lugar nenhum por acidente. Cada passo que dei, cada pessoa que conheci, cada oportunidade que surgiu foi uma consequência direta da minha disposição em estar pronto, mesmo quando nada parecia estar acontecendo. Lembro de uma fase em que tudo dava errado. Eu trabalhava incansavelmente, e parecia que o mundo estava conspirando contra mim. E foi então que uma frase me atingiu como um soco. Sorte é o que acontece quando a preparação encontra a oportunidade. Naquele dia, percebi que não era o universo que me devia algo. Era eu quem ainda não estava preparado para receber o que eu dizia querer. Eu pedia prosperidade, mas minhas atitudes eram as de alguém esperando um milagre. Eu pedia abundância, mas continuava repetindo frases de escassez. Eu dizia que queria crescer, mas me cercava de pessoas que reclamavam da vida constantemente. Eu estava sabotando a mim mesmo e chamando isso de azar. A chance é uma ilusão confortável, uma desculpa para aqueles não dispostos a encarar sua própria responsabilidade. Dizer que alguém teve sorte é mais fácil do que admitir que você pode ter desperdiçado suas próprias chances. A verdade é que o universo sempre coloca oportunidades diante de nós, mas apenas aqueles com olhos treinados podem vê-las. Quando comecei a estudar e a mudar meu paradigma, percebi que as oportunidades não eram escassas.
Eu estava simplesmente cego para elas. Comecei a observar o mundo de forma diferente. Quando surgia um problema, eu me perguntava: onde está o lucro escondido nisso? E, invariavelmente, havia um. Foi assim que nasceu minha primeira empresa de limpeza. Eu não tinha dinheiro, nem plano de negócios, mas reconheci uma dor comum. Escritórios precisavam de alguém confiável, detalhista e pontual. Transformei um problema simples em uma solução lucrativa. Em menos de um ano, eu estava ganhando mais de US$100.000 e não havia sorte envolvida. Havia visão, disciplina e preparação. Quando você começa a agir como se a oportunidade fosse inevitável, ela aparece. É quase como se o universo testasse sua paciência, esperando para ver quanto tempo você vai continuar acreditando mesmo sem evidências. Quantas pessoas você conhece que dizem: quando a chance certa aparecer, eu vou mudar? Elas não percebem que a chance certa não aparece. Ela é criada. As pessoas que transformam o mundo não são as mais sortudas. Elas são as que se preparam enquanto outros descansam. Pense em Thomas Edison, que falhou mais de 1000 vezes antes de inventar a lâmpada. Ou Oprah Winfrey, que foi rejeitada por várias emissoras antes de se tornar um ícone global. Nenhum deles esperou a sorte bater a porta. Eles criaram as circunstâncias que chamamos de destino. Descobri que existe uma força invisível que favorece aqueles que agem com propósito. Quando você se compromete verdadeiramente com algo, começa a notar sinais, pessoas e ideias que antes passavam despercebidos. Isso não é coincidência, é frequência. Sua mente entra em sintonia com o resultado desejado e começa a filtrar o mundo de acordo. E é por isso que aqueles que acreditam em azar nunca encontram boa sorte, porque estão focados em falhas, não em possibilidades. Aprendi a ver todo obstáculo como um convite disfarçado. Cada rejeição, cada atraso, cada não que recebi, estava me treinando para o sim certo. Às vezes, a vida te nega algo agora para te preparar para algo maior adiante. E é justamente nesse intervalo entre o que você quer e o que você ainda não tem, que muitas pessoas desistem. É o território da dúvida, onde a maioria recua e chama de azar. Mas os poucos que permanecem firmes nesse intervalo são os que mudam a história. Sorte é estar preparado quando a oportunidade aparece. É treinar enquanto outros dormem. Estudar quando ninguém te observa. Visualizar quando todos duvidam. Lembro de um momento específico em que percebi isso claramente. Eu estava prestes a perder um contrato importante. O cliente disse que queria alguém com mais experiência. Em vez de aceitar o não, ofereci um período de teste gratuito de 3 dias. Trabalhei como se fosse meu último projeto, e no final, ele me ligou para assinar um contrato anual. Se eu tivesse aceitado a rejeição, teria dito a mim mesmo que não era para ser. Mas a sorte não decide seu futuro. A persistência sim. Hoje, quando alguém me diz que acredita em sorte, eu sorrio. Porque sei que o que eles chamam de sorte é, na realidade, o resultado acumulado de pequenas ações intencionais, tomadas todos os dias, mesmo sem aplausos, mesmo sem retorno imediato. É o hábito de estar sempre preparado, sempre aprendendo, sempre em movimento. E quando o momento chega, as pessoas olham e dizem: como ele teve sorte. Mas eu sei a verdade. Sorte é apenas o nome que dão ao encontro inevitável entre decisão e preparação. A maior transformação da minha vida ocorreu no momento em que entendi que ninguém chega ao topo sozinho. Por muito tempo, carreguei o peso da falsa independência, acreditando que pedir ajuda era sinal de fraqueza. Eu tentei resolver tudo por conta própria, como se o sucesso dependesse unicamente da minha força de vontade. Mas a verdade é que a verdadeira força de uma pessoa não está em conseguir fazer tudo sozinha, mas na sabedoria de aprender com quem já trilhou o caminho. Foi ao encontrar um mentor que minha visão de mundo se expandiu de uma forma que eu jamais imaginaria. Com o passar dos anos, percebi que todos os grandes nomes que eu admirava tinham algo em comum. Todos tiveram mentores. Oprah Winfrey, Kobe Bryant, Elon Musk. Cada um deles teve alguém que os guiou, os desafiou e os ajudou a enxergar além dos próprios limites. Nenhum deles contou com a sorte. Eles buscaram mentes mais experientes, absorveram sabedoria e a aplicaram sem resistência. É por isso que o crescimento exige humildade. A arrogância é o disfarce mais sofisticado para a estagnação. O eu já sei é o grito silencioso de quem parou de evoluir.
Lembro-me de uma época em que o dinheiro já começava a entrar, mas eu sentia um vazio. Eu tinha um sucesso aparente, mas não sabia para onde ir em seguida. Foi então que um homem chamado Val, um dos meus grandes conselheiros, olhou nos meus olhos e disse: Bob, você precisa de estrutura, método e repetição. Sucesso sem disciplina é apenas um acidente esperando para acontecer. Aquilo me atingiu em cheio. Eu poderia ter deixado meu ego tomar conta, mas escolhi ouvir. Essa escolha me salvou. Comecei a aplicar um método diário: leitura, visualização, afirmação, execução. Todos os dias, sem falha. E foi assim que minha vida deu outro salto, não apenas financeiramente, mas mental e espiritualmente. A ciência hoje confirma o que eu vivi na prática. Estudos em neuroplasticidade mostram que a repetição de novos pensamentos e hábitos literalmente remodela o cérebro, criando novas conexões e eliminando padrões antigos. Isso significa que, quando você se expõe constantemente a novas ideias, especialmente guiado por alguém que já alcançou o que você busca, seu cérebro começa a operar em outro nível. Cada conversa, cada orientação, cada lição é como um código que reprograma sua mente. Foi isso que meus mentores fizeram por mim. Eles me ajudaram a substituir crenças limitantes por convicções poderosas. Mas há algo ainda mais crucial: a humildade para continuar aprendendo. Mesmo depois de anos de sucesso, eu nunca parei de estudar, ouvir ou buscar novas perspectivas. Percebi que a estagnação começa no momento em que você acredita que já sabe o suficiente. É por isso que eu digo: o aprendizado é o investimento mais lucrativo que existe. Nenhum mercado pode quebrá-lo, nenhuma crise pode tirá-lo. Ele se acumula, se multiplica e te blinda de tudo o que é temporário. Eu vi pessoas brilhantes fracassarem porque se recusaram a ouvir. Confundiram autoconfiança com autossuficiência. E vi pessoas comuns prosperarem porque estavam abertas ao aprendizado. A diferença está na disposição de ser guiado. Um mentor não te carrega. Ele te mostra o mapa. O resto é com você. E quando você aplica o que aprendeu, quando repete e internaliza, o sucesso deixa de ser um golpe de sorte e se torna o resultado natural da causa que você criou. As maiores transformações da minha vida começaram com uma conversa, uma frase, um conselho que, na época, pareciam simples, mas continham sabedoria suficiente para mudar meu destino. Foi um mentor que me ensinou que não há glória em tentar escalar sozinho, porque o sucesso isolado é frágil e passageiro. A verdadeira conquista é evoluir o suficiente para então se tornar mentor de outra pessoa, perpetuando o ciclo do crescimento. Se eu pudesse deixar apenas uma mensagem sobre isso, seria esta: encontre alguém que já tenha alcançado o que você busca. Estude-os, observe seus hábitos, aprenda seus princípios e aplique-os todos os dias. Mas, acima de tudo, mantenha a mente aberta. A sabedoria não pode entrar em uma mente cheia. Quando você se permite aprender, o universo se encarrega de colocá-lo diante das pessoas certas, nos momentos certos. E é nesse momento que você entende que o mentor certo não apenas muda sua trajetória, ele muda quem você é. Por anos as pessoas me perguntaram qual era o segredo do sucesso, como se houvesse alguma fórmula mística escondida em algum lugar. Mas a verdade é que o segredo sempre esteve dentro da mente humana. E agora até a ciência confirma o que Napoleon Hill e eu temos ensinado por décadas. Você se torna aquilo em que pensa com mais intensidade. Estudos das universidades de Yale e Harvard mostram que, quando uma pessoa acredita ter controle sobre sua vida financeira, seu cérebro literalmente muda sua configuração. As áreas associadas à motivação e tomada de decisões se tornam mais ativas, e os níveis de dopamina, o hormônio do prazer e da ação, aumentam. Em outras palavras, o simples ato de acreditar no seu próprio poder de criação já muda seu corpo, seu comportamento e, consequentemente, seus resultados. Eu não precisei de um laboratório para saber disso. Eu experimentei essa transformação em primeira mão. Quando comecei a me convencer de que era capaz, algo dentro de mim despertou. Antes, eu pensava que o sucesso era um privilégio reservado a poucos. Mas, à medida que comecei a estudar e a mudar minha mentalidade, percebi que o sucesso é um processo biológico, psicológico e espiritual ao mesmo tempo.
Quando sua mente está programada para o fracasso, seu corpo obedece. Você se cansa mais rapidamente, desiste mais cedo, evita riscos e repete os mesmos padrões. Mas quando sua mente se alinha com a abundância, seu corpo se enche de energia, suas ações se tornam mais resolutas e sua intuição começa a trabalhar a seu favor. A fé, portanto, não é religiosa, é uma ciência mental. Quando você acredita, você muda a química do seu próprio cérebro. E é essa nova química que te impulsiona para frente. Muitos pensam que precisam ver para crer, mas o que acontece é precisamente o contrário. Você precisa crer para ver. A neurociência chama isso de efeito antecipatório. O cérebro não distingue uma experiência real de uma imaginada vividamente. Assim, quando você visualiza um objetivo com intensidade, o cérebro acredita que já está acontecendo e começa a ajustar suas percepções e decisões para torná-lo real. É assim que a fé cria a ponte entre o invisível e o tangível. Quando comecei a aplicar esse princípio, passei a observar minha própria vida com um olhar quase clínico. Toda vez que sentia medo, escassez ou dúvida, percebia como isso afetava minhas ações. Atraía pessoas negativas, perdia oportunidades e tomava decisões precipitadas. Mas quando mantinha minha mente em um estado de confiança e certeza, as circunstâncias pareciam se rearranjar a meu favor. Lembro-me de uma situação em que precisei fechar um grande contrato. Era uma negociação de alto valor, e tudo indicava que eu o perderia. Mas em vez de ceder à ansiedade, fechei os olhos, visualizei o resultado ideal e repeti para mim mesmo: tudo o que preciso já está a caminho. Quando abri os olhos, estava em paz. E naquele mesmo dia, o cliente me ligou com uma contraproposta melhor do que eu esperava. Coincidência? Eu chamo de alinhamento. A fé é a frequência da criação. Quando você duvida, emite uma vibração de escassez e bloqueia o fluxo de oportunidades. Quando você acredita, você abre o canal. É como uma estação de rádio. Se você quer ouvir uma música, precisa sintonizar na frequência certa. O sucesso já está transmitindo em uma frequência específica, mas apenas aqueles que acreditam podem ouvi-lo. E é aí que entra o poder da emoção. Não basta pensar. Você precisa sentir. A emoção é o combustível que ativa a lei da vibração. Quando pensamento e sentimento estão em harmonia, o universo inteiro começa a se mover para materializar o que você deseja. Você precisa entender algo. A dúvida é natural, mas a persistência é uma escolha. Eu também duvidei de mim muitas vezes. Houve momentos em que a lógica dizia: não há saída. Mas a fé sussurrava: continue. E foi essa voz que me manteve de pé. Toda vez que escolhia acreditar, mesmo sem provas, algo mudava. Um contato inesperado, uma nova ideia, uma solução que parecia surgir do nada. O universo recompensa aqueles que permanecem firmes, mesmo quando não há garantias. Porque é nesse estado de certeza que você se torna um ímã para tudo o que deseja. E aqui está uma verdade que poucos entendem. A fé não é um ato único, é um hábito. Assim como você treina um músculo, você treina sua mente para acreditar. Todos os dias, eu alimentava minha mente com afirmações poderosas, estudava algo inspirador e visualizava o futuro que queria. Eu me reprogramava constantemente. E essa consistência criou um novo padrão mental. Hoje, a ciência chama isso de neuroplasticidade, a capacidade do cérebro de se reorganizar com base na repetição. Mas eu chamo de transformação consciente. Então, se você quer mudar seus resultados, não procure respostas fora de si mesmo. Comece mudando o que acontece dentro. Substitua o medo pela fé, a dúvida pela convicção, a escassez pela gratidão. Porque quando você realmente acredita, o impossível deixa de existir. E toda vez que você escolhe confiar em vez de temer, você está, de fato, reescrevendo o código da sua própria mente e, com isso, o destino que veio aqui para viver. Tudo no universo vibra. Cada pensamento, cada emoção, cada palavra que você profere carrega uma frequência específica. E é justamente essa frequência que determina o que você atrai. Não estou falando de uma ideia poética ou metafísica. Estou falando de uma lei universal tão precisa quanto a gravidade. Você não precisa acreditar nela para que funcione. Assim como a gravidade, ela opera o tempo todo, quer você esteja consciente disso ou não.
Levei anos para compreender essa verdade. Quando finalmente a percebi, entendi por que minha vida era um espelho fiel do que eu sentia por dentro. Quando eu vivia preocupado, inseguro e com medo, tudo ao meu redor refletia exatamente isso. Contas atrasadas, oportunidades perdidas, pessoas negativas e situações que sugavam minha energia. O mundo exterior simplesmente reproduzia minha vibração interior. Naquela época, eu não sabia que o que mantinha minha vida estagnada não era a falta de esforço, mas sim meus padrões de pensamento. Eu me alimentava da escassez e colhia a escassez. Eu pensava na escassez, falava sobre ela e, naturalmente, atraía mais escassez. A virada começou quando entendi que a vibração que eu emitia era a semente de toda a minha realidade. Foi então que decidi me tornar um observador dos meus próprios pensamentos. Percebi que, todos os dias, eu repetia mentalmente as mesmas frases. É difícil ganhar dinheiro. A vida é injusta. Nada dá certo para mim. E sem perceber, eu transformava essas ideias em orações. Orações inconscientes, mas poderosas, porque vinham carregadas de emoção. O universo não distingue entre uma emoção positiva e uma negativa. Ele simplesmente responde. O primeiro passo para mudar minha vibração foi alterar meu diálogo interno. Comecei a substituir cada frase limitante por uma afirmação poderosa. Quando me pegava pensando, isso é difícil, eu imediatamente corrigia para, estou aprendendo a tornar isso fácil. Quando minha mente dizia, não tenho dinheiro suficiente, eu respondia, o dinheiro chega até mim de múltiplas fontes, constante e naturalmente. No início, parecia falso, confesso. Mas eu sabia que, com a repetição, essas palavras deixariam de ser afirmações e se tornariam crenças. E foi exatamente o que aconteceu. Vibração é mais do que pensamento, é sentimento. Você pode dizer 1000 vezes que acredita no sucesso, mas se no fundo sente medo, dúvida ou indignidade, a vibração que emite é de escassez, não de abundância. Foi por isso que comecei a treinar meu corpo emocional. Todas as manhãs, antes de começar o dia, eu fazia uma pausa de alguns minutos, fechava os olhos e me colocava emocionalmente no estado de alguém que já havia conquistado o que desejava. Eu sentia a alegria, a gratidão, o alívio e a confiança, mesmo que a realidade ainda não os refletisse. E foi assim que aprendi um dos maiores segredos do universo. Você não atrai o que quer, você atrai o que você é. Houve um dia específico que marcou minha compreensão disso. Eu estava em um pequeno escritório, tentando fechar um negócio que, para mim, significava estabilidade. A proposta foi rejeitada. Naquele momento, senti a velha vontade de reclamar, de culpar o acaso ou o azar. Mas decidi fazer algo diferente. Fui para casa, sentei em silêncio e visualizei o cliente me ligando de volta, interessado, confiante, sorrindo. Senti o som do telefone, o tom de voz dele, a satisfação de ver o acordo finalizado. Fiquei tão imerso naquela emoção que por alguns minutos esqueci que ainda não havia acontecido. 3 dias depois, aquele mesmo cliente me procurou, e o contrato foi fechado por um valor ainda maior. Não precisei correr atrás, simplesmente ajustei minha frequência. A ciência moderna já começa a entender esse princípio. Pesquisas sobre o sistema de ativação reticular mostram que o cérebro filtra informações do mundo de acordo com o foco que você mantém. Se você vibra com preocupação, ele lhe mostra motivos para se preocupar. Se você vibra com gratidão, ele começa a reconhecer oportunidades, pessoas e caminhos que antes eram invisíveis. Você literalmente cria a realidade que confirma aquilo em que você acredita. E isso é poderoso demais para ser ignorado. Sua vibração é uma conversa silenciosa com o universo. Enquanto você pensa que está sozinho, você está emitindo sinais que atraem situações compatíveis com seu estado emocional. Quando vive com medo, você atrai mais motivos para sentir medo. Quando vive em confiança, você abre espaço para a abundância se manifestar. Testei isso inúmeras vezes. Em períodos de crise, quando todos falavam em retração, eu escolhi sentir prosperidade. Andava de cabeça erguida, imaginando que a economia ao meu redor estava melhorando, e de alguma forma, ela melhorou para mim. Clientes apareceram, parcerias surgiram e as oportunidades se multiplicaram. Mas há um detalhe que muitos ignoram. Você não muda sua vibração apenas pensando diferente.
É preciso agir em alinhamento com essa nova frequência. Vibração é a união perfeita do que você pensa, sente e faz. Não adianta repetir palavras de prosperidade enquanto continua a tomar decisões baseadas no medo. Quando você decide viver como se já fosse a pessoa que deseja ser, o universo recebe a mensagem. É por isso que pessoas bem-sucedidas têm uma presença tão magnética. Elas não forçam nada. Elas simplesmente emanam. Então pergunte-se: que energia você tem emitido ultimamente? É o medo da perda ou a confiança de que tudo está trabalhando a seu favor? Porque o universo é literal. Ele não entrega o que você pede. Ele entrega o que você vibra. Se você quer amor, seja amor. Se você quer abundância, sinta-se abundante. Se você quer paz, viva como alguém em paz. Quando você muda sua frequência, o mundo muda de sintonia. E tudo o que parecia distante começa a gravitar lentamente em sua direção, até que um dia você percebe que não foi o universo que mudou. Foi você quem finalmente aprendeu a vibrar em seu ritmo. Há um momento na vida em que você precisa parar de procurar fórmulas e começar a viver a experiência. É aí que a verdadeira transformação acontece. Por anos, li livros, anotei princípios e repeti frases poderosas, mas percebi que nada mudava de verdade enquanto eu permanecesse a mesma pessoa, agindo e reagindo da mesma maneira. O que mudou minha história foi quando decidi me tornar o homem que queria ser antes mesmo de o mundo confirmar isso. Comecei a agir como alguém que já havia conquistado tudo o que desejava. E essa simples escolha criou um novo padrão interno que transformou tudo ao meu redor. A mente humana não distingue entre o que é real e o que é profundamente imaginado com emoção. Este é o segredo que poucos realmente entendem. Quando você se coloca emocionalmente no estado de alguém que já obteve sucesso, seu cérebro começa a operar em uma frequência diferente. Ele reorganiza prioridades, cria novas conexões e passa a perceber caminhos que antes pareciam invisíveis. Eu vivi isso. Todos os dias, antes de sair da cama, eu me imaginava fechando negócios, palestrando em palcos, impactando pessoas. Sentia o peso da caneta, o som dos aplausos, o calor das luzes. E quanto mais eu repetia essa prática, mais o impossível começava a parecer inevitável. A mudança de identidade é o passo mais poderoso que um ser humano pode dar. Não se trata apenas de repetir afirmações positivas, mas de incorporar sua nova versão. O que um milionário faz ao acordar? Como ele pensa? Como ele fala? Como ele lida com os desafios? Comecei a observar e replicar esse comportamento até que se tornasse natural. E foi então que o dinheiro, os resultados e as conexões começaram a aparecer. Mas aqui está o detalhe que a maioria das pessoas perde. Não é o dinheiro que te torna próspero, é uma mentalidade próspera que atrai dinheiro. O mundo externo é apenas um reflexo fiel da sua identidade interna. Nos primeiros dias, pode parecer estranho. Você se sentirá como um ator interpretando um papel que ainda não é totalmente seu. Mas é exatamente assim que toda mudança começa. O cérebro precisa de repetição para aceitar um novo padrão. E quando você vive, fala e sente como se já tivesse alcançado, seu sistema nervoso se alinha com essa nova frequência. A partir daí, suas decisões mudam automaticamente. Você começa a dizer não para o que antes te prendia, e sim para o que te impulsiona. É um processo quase invisível, mas profundamente real. Lembro-me de uma conversa com um empresário que acabara de ir à falência. Ele me perguntou: Bob, como posso acreditar na prosperidade quando perdi tudo? E eu respondi: você não precisa acreditar que tem isso agora. Você precisa acreditar que é o tipo de pessoa capaz de reconstruir. Ele ficou em silêncio. Na semana seguinte, ele começou a aplicar o que eu havia ensinado. Em 3 meses, ele abriu uma nova empresa. Em 1 ano, ele estava ganhando mais do que antes da falência. A mudança não começou no negócio. Começou em sua identidade. Ele parou de se ver como um homem falido e começou a agir como um criador. E o universo respondeu. A neurociência já provou que o cérebro humano é plástico. Ele se molda de acordo com o que você repete e sente. Isso significa que a cada pensamento e ação consistentes com seu eu ideal, você está literalmente religando a estrutura do seu cérebro.
E quanto mais tempo você sustenta essa nova imagem, mais forte ela se torna, até que substitui completamente a antiga. É por isso que digo que a verdadeira reprogramação não acontece apenas na mente consciente, mas no corpo. Você começa a se sentir diferente, a andar diferente, a atrair pessoas diferentes. É como se a própria vida começasse a reconhecer quem você decidiu ser. Experimente isso. Pelos próximos 30 dias, viva como se já fosse a pessoa que deseja se tornar. Se você quer ser um líder, haja como um. Se você quer ser próspero, gaste e fale como alguém que confia na abundância. Se você quer ser saudável, mova-se e alimente-se como alguém que honra seu corpo. No início, sua mente vai resistir. Ela dirá que é uma farsa, mas é exatamente assim que você cria novas sinapses. O corpo precisa de tempo para se adaptar à nova identidade. Continue. Um dia, você vai perceber que não está mais fingindo. Você se tornou. Este é o ponto em que tudo muda. As pessoas ao seu redor começam a tratá-lo de forma diferente. Oportunidades aparecem e a vida parece conspirar a seu favor. Não porque algo mágico aconteceu, mas porque você finalmente se alinhou com a versão mais poderosa de si mesmo. A partir de então, o sucesso deixa de ser um objetivo distante e se torna um estado natural. Porque quando você se torna o que deseja, o mundo não tem escolha a não ser refletir isso de volta para você. A liberdade financeira não é o fim da jornada. É apenas um reflexo de uma consciência que finalmente entendeu seu verdadeiro poder. Quando cheguei ao ponto em que não precisava mais me preocupar com dinheiro, percebi algo que muitos não entendem. O dinheiro não traz liberdade se a mente ainda está presa. Vi pessoas ganharem fortunas e perderem tudo porque nunca mudaram a forma como pensavam. Permaneceram escravos da insegurança, do medo e da necessidade de provar algo aos outros. E é por isso que a liberdade não se mede em números, mas em autodomínio. O verdadeiro poder é olhar para qualquer circunstância e saber que, aconteça o que acontecer, você tem tudo o que precisa dentro de si para se reerguer. A maioria das pessoas busca o dinheiro como se ele fosse o objetivo final, mas o dinheiro é meramente o mensageiro da sua consciência. Ele se move na direção da clareza, da confiança e da utilidade. Quando você entende isso, para de persegui-lo e começa a atraí-lo naturalmente. Foi exatamente o que aconteceu comigo. No início, eu estava constantemente me esforçando. Queria provar que era capaz, que podia ter sucesso, que não era mais o homem que um dia precisou pegar emprestado $2. E foi quando parei de precisar me provar que o dinheiro começou a fluir com facilidade. Descobri que a abundância só se manifesta quando a mente se sente segura o suficiente para recebê-la. A liberdade financeira é um estado de consciência. Ela ocorre no momento em que você entende que o dinheiro é energia, e a energia precisa fluir. Se você o segura, ele estagna. Se você o compartilha, ele se multiplica. Comecei a perceber isso quando passei a doar uma parte de tudo o que ganhava. Não por obrigação, mas por um entendimento consciente de que, ao permitir que o dinheiro circulasse, eu estava dizendo ao universo, há mais de onde isso veio. E ele sempre respondia. O que eu doava voltava multiplicado, e não apenas em valor monetário. Voltava em conexões, em ideias, em paz de espírito. E foi neste ponto que entendi que a verdadeira riqueza é o equilíbrio entre propósito e contribuição. Conheci pessoas com milhões no banco e corações vazios. E também conheci gente simples que irradiava prosperidade mesmo sem recursos significativos. O que as diferenciava não era o saldo financeiro, mas o significado. Quando o dinheiro tem um propósito, ele ganha direção. Ele se torna uma ferramenta para o crescimento, não um fardo. O dinheiro amplifica quem você é. Se você é inseguro, ele magnifica essa insegurança. Se você é generoso, ele amplia a sua generosidade. Então, antes de focar em acumular, foque em se tornar. Lembro-me de um momento em que um repórter me perguntou: Bob, como é ser financeiramente livre? E eu respondi: é saber que tenho escolhas. Escolher o que faço, com quem trabalho, onde invisto meu tempo e minha energia. Mas, acima de tudo, é saber que não sou refém de nada, nem de ninguém. Esta é a verdadeira liberdade. A capacidade de dizer não sem medo e sim com propósito. É viver em alinhamento com o que você acredita, sem ter que se dobrar às circunstâncias. Hoje,
A ciência discute amplamente o conceito de bem-estar financeiro. E é interessante notar que estudos mostram que, a partir de um certo ponto, um aumento na renda não eleva necessariamente a felicidade. Um estudo da Universidade de Princeton indicou que, acima de aproximadamente US$ 75 mil anualmente, o dinheiro não tem mais um impacto significativo no nível de satisfação de alguém. Isso porque, uma vez atingido esse patamar, o que realmente traz realização é um senso de significado, liberdade e conexão. Em outras palavras, a riqueza genuína começa quando o dinheiro deixa de ser o foco central e se torna meramente um instrumento. Minha maior conquista não foi comprar casas, carros ou viajar pelo mundo. Foi perceber que o dinheiro não tinha mais poder sobre mim. Eu não era impulsionado por ele. Em vez disso, era movido por uma visão. O dinheiro simplesmente se alinhava a essa visão. Quando você atinge esse nível de percepção, compreende que a vida abrange muito mais do que a mera acumulação. É sobre inventar, é sobre retribuir, é sobre estabelecer um impacto duradouro. E um legado não é algo que você deixa para trás quando parte, é o que você compartilha generosamente enquanto ainda está vivo. A liberdade financeira é o ponto em que o medo da escassez desaparece, e a confiança para criar se torna uma segunda natureza. Quando você atinge esse estágio, percebe que o jogo nunca foi sobre dinheiro, foi sempre sobre consciência. O dinheiro simplesmente revela quem você se tornou ao longo do processo. E se você continuar a crescer internamente, não importa o que aconteça no mundo exterior, você sempre encontrará um caminho. Porque a verdadeira liberdade não está no que você tem, mas na certeza absoluta de que, onde quer que esteja, você é capaz de criar tudo de novo. Se algo que eu disse hoje ressoou em você, não guarde apenas para si. Há alguém, talvez muito perto, que está travando as mesmas batalhas que eu enfrentei um dia. E esta mensagem pode ser a chave crucial para despertar algo dentro dessa pessoa. Compartilhe este vídeo com eles. Torne-se parte deste movimento de expansão e transformação. Lembre-se, quando você ajuda outra pessoa a crescer, o universo descobre caminhos para expandir a sua própria vida também. Agradeço profundamente por ter me acompanhado até agora e por permitir que estas palavras encontrassem um lugar em sua mente e em seu coração. Mantenha-se firme, continue a crescer e espero vê-lo no próximo vídeo.